Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, estamos com um convidado muito especial, é o professor Anderson Moraes. Ele é professor universitário, advogado, mestre em Direito e vamos conversar um pouco sobre as polêmicas do direito constitucional que tem nos envolvido por aí. Anderson, muito obrigado por ter participado, ter vindo aqui. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua trajetória no direito, antes mesmo da gente começar a conversar. Certo. Oi, Grazi, tá? Estou muito feliz por te reencontrar. Que bom. É uma satisfação enorme participar do programa. Espero que a gente possa desenvolver uma conversa bem legal, né? Satisfatória para quem está assistindo a gente. Bom, a honra é toda nossa, né, gente? Então, eu sou Anderson, né? Anderson Moraes. Eu fui aluno de graduação do FMG, lá eu fiz o mestrado mesmo. Desde 2013 eu sou professor universitário e desde um tempo antes eu sou advogado também. E a área que você sempre se enveredou foi essa de direito constitucional? Você antes se interessava por outra área e depois foi puxado para essa? Eu sempre tive interesse no campo do direito público, né? E por consequência o direito constitucional também. Porque eu sempre gostei dos temas relacionados à política, à história, né? Sobre questões mais gerais a respeito de como se organiza um Estado. Então esse sempre foi meu interesse mesmo. Né? O meu mestrado foi nessa área. Eu desenvolvi um trabalho, uma dissertação de mestrado sobre a legitimidade da jurisdição constitucional, ou seja, sobre o papel que o STF tem no ambiente político-jurídico do Brasil. E como é que tem sido isso hoje para você que estudou, as pessoas questionando muito as posturas do STF? Como é que está sendo isso? Tem sido muito interessante, porque no meu trabalho eu falei, entre outras coisas, sobre o avultamento da importância do STF ao longo da história do Brasil, mas sobretudo nas últimas décadas, ok? Porque o Poder Judiciário sempre foi um poder, eu diria assim, negligenciado na sua importância. Os sobressaltos na história política do Brasil, eles aconteceram do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Claro, com um vulto muito maior, infelizmente, para o papel do Poder Executivo, porque o Brasil é um país de tradição democrática muito fraca e, consequentemente, um país de tradição parlamentar também muito fraca, né? O STF, o avultamento das funções do STF tem sido muito interessante a partir da Constituição de 88, por ter remodelado o nosso modelo de controle de constitucionalidade, de ter aumentado o número dos legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade. E é justamente no desenrolar dessa história da redemocratização do país é que a gente vem assistindo o avanço do STF sobre questões que não cabiam ao judiciário tradicionalmente no passado. Dá alguns exemplos para a gente, assim. Bom, hoje a gente tem o judiciário na pauta dos jornais. Antes isso não acontecia, na verdade. Antes as pessoas não sabiam quem eram os ministros do STF. Verdade. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela vai indicar para você uns 3 ou 4 ministros do STF. Porque esses nomes eles repercutem na imprensa, eles estão na capa do jornal, eles aparecem todo dia nos telejornais também. E as pessoas, inclusive, passam a se identificar com um ministro ou outro. Desse eu gosto, as decisões dele são interessantes. Aquele ali não me interessa, aquele é um malandro, aquele é corrupto, aquele tem conluio com este ou aquele. Eu acho que este é o sintoma mais interessante de como o STF tem se tornado importante, de como o Poder Judiciário hoje é muito mais relevante do que foi no passado. E também, assim, o peso da responsabilidade. A gente já sabe o quanto que é importante a responsabilidade de um julgamento. Agora, se é a última esperança, muitas vezes, né, dentro do nosso sistema que a pessoa tem, aí agora com o peso da mídia, né, como que você acha que as pessoas têm sentido, assim? Sim, isso também é muito importante. É um detalhe que colabora para essa nossa perspectiva sobre o avultamento das funções do STF. Num contexto de crise institucional entre os dois poderes políticos, o legislativo e o executivo, a gente acaba não tendo as questões resolvidas. Então, muitos dos problemas do país, que naturalmente seriam resolvidos pelo legislativo ou pelo executivo, na medida que não são resolvidos por esses, acabam chegando no judiciário. E o judiciário é aquele que, como você disse, tem a última palavra. Ele vai fazer a interpretação da lei em última instância. Então,
Enquanto os outros dois poderes podem se omitir, o Poder Judiciário ele não pode fazer isso. Então, uma hora ele vai ter que tomar uma decisão. E muitas dessas decisões têm sido tomadas no vácuo da atuação do Poder Executivo ou do Legislativo. E é por isso que a gente também vê o Poder Judiciário tomando essa importância que antes ele não tinha. E essa questão que você diz, então, da legitimidade? Porque quando a gente vê legitimidade, a gente pensa assim, que precisa de alguém para poder legitimar. Né? Precisa de alguém para poder validar aquilo ali e falar assim, não, eu considero essa liderança, eu considero... Como é que é isso, a credibilidade hoje? É justamente esse o problema, certo? Porque o Poder Judiciário, ele assume essa tarefa mais vultuosa do passado, enquanto os seus membros não são eleitos. Nós elegemos o Executivo, nós elegemos o Legislativo, mas ninguém vota para juiz. Então, como é que a gente confere legitimidade, né, para essas decisões que têm sido tomadas pelo Poder Judiciário se os juízes não são eleitos por nós? Verdade. Eu entendo, ainda mais assim, você sabe que a minha área, né, de maior atuação é a mediação de conflitos, que quando a gente devolve esse poder para a própria pessoa, a gente acaba se responsabilizando. E hoje eu tenho visto que o Poder Judiciário ele está se abrindo mais, né, para devolver uma voz que é das próprias pessoas. E talvez isso faça a diferença, eu acredito, né, com essa questão da legitimidade. Não sei o que você pensa. Porque eu penso assim, a pessoa pensa, poxa, não sou eu que estou decidindo a minha própria vida, estão decidindo por mim, eu não concordo com essa decisão, então não vou cumprir, por exemplo. É exatamente isso, assim, você está certíssima e eu compartilho desse sentimento com você. Eu acho que uma das maneiras da gente tentar encontrar legitimidade nas decisões judiciais estão naquilo que a gente chama de processo de contraditório, né? Ou seja, a pessoa que vai se sujeitar àquela decisão é a pessoa que participou da construção da decisão. Isso em mediação é algo mais evidente de se ver ainda, porque as pessoas estão ali diretamente envolvidas na construção de uma solução para elas. Nem sempre é possível que as próprias partes construam essa solução, mas elas podem levar subsídios para que o juiz construa essa solução e decida. No âmbito da jurisdição constitucional, a gente tem alguma dificuldade porque nem sempre a gente tem partes no processo, né? É o que a gente chama de um processo objetivo. Às vezes a gente está discutindo uma tese. Por exemplo, dê um exemplo. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma tese, não necessariamente a gente está falando de um casal especificamente. É uma tese, é uma questão em abstrato que, uma vez que o Executivo e o Legislativo ficam no estado de paralisia, isso acaba sendo decidido inevitavelmente pelo Poder Judiciário. Ou seja, foi as o que partes aconteceu não na estão nossa totalmente história. diretamente envolvidas, mas estão se pensando sobre aquele tema, sobre aquela situação. Mas estamos discutindo de uma maneira geral, de uma maneira abstrata, aquele problema. E você veja, então, que como não existem partes envolvidas, a gente não tem como, com aquela propriedade do processo comum, falar num contraditório. Nesse caso, o que se tem cogitado a respeito da legitimidade do Poder Judiciário, ou especificamente do Poder Judiciário que faz o controle de constitucionalidade? De você criar condições de colocar vários setores da sociedade, segmentos da sociedade, para poder debater a respeito daquele tema. O que o STF costuma fazer em sede de audiências públicas, da presença do chamado amicus curiae, que é um especialista em alguma área que vai até lá para poder oferecer algum subsídio para a decisão. Então, assim, uma das maneiras que a gente tem pensado para poder legitimar a jurisdição constitucional é essa abertura de debate, de modo que a sociedade toda tenha condições de contribuir para a construção daquela solução que o STF vai dar a respeito daquele assunto constitucional. Legal. Então nós vamos deixar esse papo que está muito bom e que tem muito ainda pela frente para o próximo bloco. Fique com a gente.